Bom, estamos aqui reunidos com o grupo da leitura do livro de sexta-feira, com alguns dos participantes, e o convidado super especial é Manuel Sanches, porque é o livro dele, o Conexão, que nós estamos hoje discutindo sobre as nossas dúvidas, e foi o livro que acabamos de ler na sexta-feira passada. Seja bem-vindo, Manuel. Muito grato, Vera, o grupo todo pelo convite. Fico muito feliz que vocês fizeram um grupo de leituras do livro, né? É importante, porque daí há uma troca, há um entendimento mais profundo até das questões, diferente de ler um livro sozinho e cada um interpretando a sua maneira, né? Eu acho muito legal essas leituras coletivas, elas são muito mais profundas e dão um resultado realmente muito interessante. Eu fico muito honrado de estar aqui com vocês agora, participando dessa reunião. Então, vamos lá. Eu vou pedir para que, antes de a gente fazer a pergunta, alguns de nós fizeram algumas anotações sobre algumas questões do livro, mas eu vou pedir que você fale um pouco como é que surgiu escrever esse livro, qual foi a inspiração, quanto tempo demorou, Joia. o que ele significou para você, né? Então, vou botar ele de pano de fundo aqui para a gente se situar do que nós estamos falando, né? Então, esse livro ele surgiu lá nos anos 80, né? 1984, 85, os primeiros esboços dele, a uma solicitação. Na realidade, tinha uma necessidade, mas, ao mesmo tempo, eu sou daqueles que eu sei que tinha uma necessidade de começar a pôr a coisa no papel e transformar em pública, mas eu sempre tive muitas reservas. Eu sempre fui uma pessoa assim que gosta mais de estar ali fazendo as coisas no campo do que estar divulgando e fazendo um livro e publicando, indo para congressos e coisas do gênero. Mas aí eu levei aquelas várias puxadas de orelha dos guias, que eu colocasse no papel as minhas experiências, e aí foi. Aí até que eu mergulhei de ponta cabeça, peguei uma máquina de datilografia, que muita gente nem sabe o que é, você fala isso, acham que estou falando de algum dinossauro, um pterodátilo ou algo do respeito, do estilo, né? Então, numa maquininha de datilografia, eu comecei a pôr no papel tópicos assim que foram importantes no meu processo de vida, na minha experiência com os guias, para poder transformá-lo num livro. E, lógico, eu fiquei com aquela apostila de livro por um bom tempo, né? Até que ele acabou sendo encontrado por alguém que quis publicá-lo. Na época, a primeira vez que foi publicado foi pelo Núcleo Editorial Realismo Fantástico, de Curitiba, na pessoa do nosso irmão já falecido, Rafael Cury, que eu admiro muito, o irmão de caminhada desde jovem comigo. E deixa eu só arrumar aqui. Legal. E aí acabou acontecendo essa primeira publicação desse material, e foi, se não me engano, ele começou a trabalhar nessa primeira publicação em 93, para que a gente colocasse ela publicamente em 95, se não me engano, nas datas aí. Deixa eu tirar aqui o pano de fundo virtual, né? Já nos situamos do que nós estamos falando. Legal. Então, assim, dentro disso, de todo esse apanhado, o livro foi composto de tópicos, que eram os tópicos mais importantes e que as pessoas mais se focavam quando queriam saber da experiência que a gente teve, da onde que surgiu, o porquê dos contatos, como que se originou, né? A importância dessa questão das estações, dos elementais, do contato com os guias, todo esse processo, da onde que eles tinham se originado dentro dessas projeções extrafísicas. Porque toda a base inicial do meu processo de autoconhecimento e de interconexão com esses seres foi por via
projeção extrafísica, projeção astral, né? Tanto que eu busquei resumir muito isso no livro, no início, contando ali minhas experiências de criança, mas isso tudo tem um contexto muito profundo por trás, né? Porque carrega em si mesmo experiências de contato no qual os guias fazem uma projeção mental e você interage nessa projeção mental. E é algo que nós acabamos vivendo de uma maneira muito intensa, muito profunda, durante a vida inteira. Então, começou lá na juventude, quebrando pedrinhas com meu pai, lá para fazer calçada, e até hoje é assim, né? É como se, quando esses seres se apresentam em determinadas experiências na minha vida, eu entro em outra realidade. Você, no teu plano mental, você está aqui, as pessoas estão te vendo, mas você está vivendo outra realidade ali. É um negócio muito louco. E na época, imagine, naquela época, na minha juventude, isso não era compreendido por ninguém. Ninguém nem sabia o que era isso, né? Mas algumas pessoas arranhavam ali em Ponta Grossa, no Paraná, né? Algumas pessoas arranhavam sobre questões ligadas ao espiritismo. Isso é porque você tem mediunidade. Mas veja lá, nós todos de família católica, eu, crismado, batizado, tendo todas as comunhões imagináveis, a única coisa que eu fazia mesmo é ir na missa, né? E de vez em quando, porque nós morávamos junto com a casa dos padres e aos pés da igreja, né? E é ali que eu cresci. Pois bem, e a necessidade de colocar esses elementos no livro foi justamente para mostrar que muitas pessoas têm essas experiências na infância e na juventude e acabam não dando prosseguimento, acabam não alimentando essas experiências. E elas acabam, de certa forma, hoje eu vejo muito isso, nós estamos trabalhando online, e eu estou vendo claramente que muitas pessoas que nos procuram, elas tinham experiências semelhantes quando eram crianças ou adolescentes. Viram uma mão aparecendo aí? É a Mariel arrumando aqui um negócio que está meio fora do ar aqui. Saiu? E aí as pessoas têm experiências de clarividência, de projeção, de contatos ali na infância ou na juventude e acabam não tendo prosseguimento. E muitas vezes é porque acaba a própria cultura da região ou do país que a pessoa mora, acabam castrando esse processo, ou transformando isso em algo que é perigoso de você se envolver, né? É o que eu mais ouvia na minha juventude em relação à possível mediunidade, entre aspas. Nossa, o teu filho é médium, né? O teu filho ele consegue ver outros planos, consegue interagir com espíritos. Era isso que era a minha realidade. E eu sei que muitas pessoas viveram isso na juventude. E depois castrou e não continuou. Parou o processo. Normalmente a família castra por desconhecimento, Sim. né? Ou às vezes até mesmo por medo, né? Porque não sabe a origem da coisa, pensa que é uma coisa maligna, e aí castra a criança, né? Grande parte das religiões, principalmente essas religiões aqui no Ocidente, elas são extremamente castrativas, né? Para elas, tudo que não é claramente explicado entra para o território do outro lado, vamos dizer assim, né? Qualquer coisa que os líderes não expliquem direitinho, acaba caindo no território das coisas extremamente negativas. E é um erro. Na verdade, é um erro, porque é um potencial humano que acabou sendo praticamente atrofiado em muitas pessoas e de uma forma que não era necessário. A pessoa podia ter dado um prosseguimento na caminhada dela, podia ter tido um monte de experiência na vida dela. Gente, nós temos alunos na Academia das Projeções, tem gente nos grupos que participam conosco aí e tal,
que têm aí 70, 80, quase 90 anos de idade, e que conseguiram, através dessa conexão com a gente, resgatar essas vivências da infância. Então, elas estão conseguindo reconectar a sua missão enquanto alma, enquanto ser eterno, aqui e agora, independente da idade. Então, eu acho isso maravilhoso. E isso, o que chama, o que puxa as pessoas para isso é justamente esses relatos do início do livro, né? Que fala o que eu vivia, que é uma coisa que um mundo de gente viveu e acabou deixando de lado. Então, eu achei muito importante isso, porque demonstra, e está narrado no livro dessa forma, demonstra que não é algo ligado a uma religião. Não tem absolutamente nenhuma conexão com isso. Era algo totalmente espontâneo, que acontecia, independente de se algum ser humano criou alguma religião, alguma filosofia nesse caminhar da carruagem, mas você está vivendo aquelas experiências. E, com o passar do tempo, esses seres foram se apresentando de uma forma mais real, mais contundente. E daí não era só para mim, era para outras pessoas que estavam comigo e também vinham os seres. E aí apareceram as naves e todo o processo, e veio os contatos com esses extraterrestres, de uma forma mais clara, mais límpida, mais transparente. Mas o mais importante de tudo que eu vejo desse livro, chamado Conexão, foi justamente essa pegada de identificação de muita, mas muita, eu estou falando, gente, de muita gente, que acaba se dando start na sua vida por ver que, puxa, mas eu também já vivi isso que ele está falando aqui e tal, e nossa, isso acabou na minha vida, e quer retomar aquela caminhada, e retoma. E a coisa é rápida, porque a partir do ponto que você já viveu certas coisas, você revivê-las não é tão difícil. Basta desenvolver-se, buscar, querer, fazer certas técnicas e tal. E junto com isso, na narrativa toda, eu conto quase que um contexto histórico até a época em que nós fizemos aí uma comunidade rural justamente voltada a um aprofundamento desse tipo de experiências com pessoas que já tinham vivido esses contatos e tudo mais, tentar criar um ambiente rural onde essas pessoas pudessem se desenvolver mais e ter contatos mais próximos com esses seres. E é uma coisa que realmente aconteceu, nós vivemos isso 24 horas por dia, no nosso dia a dia, né? Então, continuando nesse contexto, gente, aí surgiu todo esse empenho nosso em difundir esse princípio das experiências justamente para que as pessoas que se identificassem também vissem que tinham outras pessoas semelhantes e que viveram situações semelhantes, e isso é um apoiando o outro, pegando na mão, caminhando junto, ou seja, o apoio. E nesse contexto, nós vimos que o resultado foi muito positivo. E acredito que foi justamente aí a dica dos guias de fazer algo nesse nível. Então, lógico, foi com uma linguagem bem simples, para que qualquer pessoa pudesse ter acesso, né, sem complicar, sem muita terminologia, né? Então, é algo que eu entendo assim, que foi necessário para começar a construir algo. E, lógico, isso, a primeira publicação dele foi lá em 95, se não me engano, 93, 95, num congresso, e a primeira exposição dele foi num congresso de ufologia em Curitiba, Congresso Internacional de Ufologia, e eu me lembro que a editora fez uma tiragem pequena, assim, fez uns 1000 exemplares, e os 1000 exemplares acabaram, assim, rapidinho, não deu uma semana, vupt, acabou tudo, né? E aí nós fomos refazendo, arrumando, melhorando, até o livro chegar. E, inclusive, depois de um tempo, a gente começou a distribuir esse livro no formato de apostila. A pessoa baixava em PDF, recebia em PDF e tudo mais. E depois, mais atualmente, de uns 8 anos para cá, que a gente decidiu republicá-lo, e agora ele está aí disponível em PDF na Amazon, né? Em Kindle, na verdade. Kindle da Amazon, e não fizemos mais edições físicas dele. Mas tem aí uma corrida de algumas editoras, inclusive a editora que publicou esse aqui, Aliança dos Exilados,
está querendo publicar os outros dois fisicamente também, né? Tanto a Conexão como Transição para a Nova Terra. Então, eles fazem parte, são 3 livros que um quase que complementa o outro. Enquanto nesse livro Conexão nós vemos toda a história do princípio até o ápice ali daquela comunidade rural na Serra da Esperança, onde tivemos muitas experiências com os guias, tanto com naves, como os seres fisicamente se apresentando para aquele grupo enorme de pessoas, como também uma grande experiência a nível de convívio comunitário. Né? Nós conseguimos aí ficar naquele local, residindo ali, 35 famílias, mas uma circulação aí, a nossa mala direta na época era de 1.200 pessoas, e circulavam muitas pessoas todos os fins de semana, em feriado e tal, em eventos que a gente fazia ali, ligado ao tema, constantemente. Então, isso foi um grande aprendizado, eu digo assim, foi um grande crescimento para todos nós, de aonde você pôr os teus pés com segurança e aonde o terreno é pantanoso. É algo mais ou menos assim. Porque a vida comunitária, a vida social, muito próxima, ligada a esses temas, ela tem desafios, né? Nós somos muito acostumados, desde crianças, a estar envoltos com a sociedade, porque a gente começa a ir para a escola e tudo mais, começa a se socializar com os amigos. Mas, em grande parte, a grande maioria de nós vive quase que numa ilha, cada um no seu micro-universo, e dificilmente esse micro-universo pode ser invadido, ou pode ser... Quando você mexe nele, pode provocar reações um tanto inesperadas. E num convívio social comunitário, sabe? Trabalhando basicamente com questões ligadas à nossa espiritualidade, nosso crescimento, nosso autoconhecimento, os desafios que você vive, as catarses que cada um passa, pelo amor de Deus, nessa caminhada aí, tem horas que a pessoa está uma panela de pressão. Então, tudo isso é um grande desafio, e a gente aprendeu, sabe? Sofreu pra caramba, mas aprendeu muita coisa nessa caminhada comunitária. Talvez eu possa dizer que nesse livro deu para narrar um pouquinho desses desafios e que serviu até de inspiração para pessoas desenvolverem ecovilas. Né? Na época, a gente participava, ia para os encontros de comunidades rurais alternativas, lá em Minas, no Vale das Flores, nas serras ali da Mantiqueira e tal, sempre tinha eventos de encontros de comunidades e a gente participava, trocando experiências com outros movimentos na época que também queriam fazer isso. E todos com seus desafios, e nós fomos aprendendo. Hoje isso está, de certa forma, meio desarticulado, porque cresceu no Brasil, no Brasil não, no mundo, um movimento chamado Ecovila, que já é outro contexto. Ele já tem uma organização diferente do que eram as comunidades rurais alternativas do passado. Né? Os movimentos de ecovila, eles são mais... tem muitas ecovilas que as pessoas vivem ali, tem uma relação com os vizinhos e tudo mais, mas é quase que um condomínio rural, em que as pessoas ainda mantêm o seu casulo, da sua individualidade, e não existe um mesclar-se com mais profundidade, como nós vivemos aí nessa época desse livro. A gente mergulhou a fundo nisso. Então, era a nossa relação entre nós e ainda em contato com esses seres. E que os caras vinham, você nem imaginava, aparecia um ser lá, marcava um autocontrole, uma experiência e tal, aparecia, e vinham coordenadas, vinham orientações, vinham dicas e tudo mais, que muitas vezes viravam de ponta cabeça tudo aquilo que você imaginou que seria. Né? E você, puxa, mas que desafio, como que eu não consigo entender? Aí vinha o desafio de entender a própria participação dos guias no processo, com a mente deles, com o intelecto deles, com o conhecimento deles, aí com milhares de anos na nossa frente, tinham informações que eles nos passavam que a gente virava noites
Não uma noite, várias noites em grupo, debulhando as informações para entendê-las. Os cadernos de anotação dos contatos, assim, eu tenho até hoje pilhas de cadernos e agendas de tudo que a gente viveu. E muita informação que hoje a gente passa mastigado numa frase, caramba, para chegar naquele entendimento, foi muito sangue, sabe? Foi muita noite virada na base do chimarrão, com a turma toda, com mate, e o sol nascendo e nós tentando terminar de entender uma argumentação deles sobre a história da Terra, por exemplo, ou sobre o estilo da agricultura que nós estávamos fazendo, ou alguma coisa ligada à situação da humanidade, como que estava e tal, na visão deles, e que nós tínhamos que traduzir aquilo para poder passar para as pessoas. Então, esse livro Conexão, ele nasceu nesse contexto todo. Por isso que ele, de certa forma, tem vários capítulos, e os capítulos são relativamente resumidos. Porque, senão, cada capítulo daquele dá para fazer uma novela, né? Uma novelinha de cada um deles. Inclusive, naquela época, prosperava muito, 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 muito no Brasil. Não só no Brasil, nos Estados Unidos também, mas, de certa forma, a gente vivia nesse contexto, Brasil, Argentina, Peru, né? Um movimento muito grande voltada ao arrebatamento de pessoas. Ao arrebatamento de pessoas sendo levadas por naves. Caramba! E tinham imagens lindas que o pessoal fazia em desenhos, levava nos congressos e tal, de umas naves imensas e as pessoas subindo em colunas de luz de cima dos prédios e tal. E esse movimento era enorme. Você não imagina quanta pessoa, quanta gente entrou nessa aventura naquela época. E nós, pelas informações que nós tínhamos dos guias, isso não era real. Não era algo que sequer estava previsto para acontecer naquela época. Daí, um dos capítulos desse livro foi feito uma historinha que conta o que aconteceria se os extraterrestres decidissem pousar nas principais capitais do mundo. Quem lê ali vai entender aquela história, né? O que aconteceu no final da boa intenção daqueles seres, de quererem ser amorosos, participativos, levar um pouco de abertura, né? De luz para as mentes das pessoas, e acabou virando uma tragédia no final. Então, aquela era a informação que os seres passavam para nós, categoricamente. Que não ia ter arrebatamento e que se eles aparecessem em praça pública, era aquilo ali que ia acontecer. Aí eu criei aquele texto todo, aquela historinha, num capítulo, justamente para mostrar que o contato extraterrestre não é uma fuga. O contato com o extraterrestre não é para salvar minha pele. Não, é um caminho de autoconhecimento, é uma busca interior, é uma autolapidação, é um rompimento de paradigmas. Então, é algo muito mais profundo do que simplesmente fugir do mundo. Fugir do mundo, qualquer um pode, é só se fechar em casa, ligar a Netflix, não sair mais de dentro, pronto. Está isolado do planeta. Só que também virou alienado. E os guias não querem isso, né? Eles querem que a gente realmente entenda que eles não podem ter uma ação desse jeito, porque vai ser mais prejudicial do que benéfico para todos nós. E aí, lá no ano de 1983, eu tive minhas experiências com um grupo da Argentina, até acabei trancando a universidade, inclusive, que eu fazia de engenharia agronômica, e acabei indo morar lá para Córdoba, na Argentina, que é um local muito mágico, cheio dos eventos e tal, bastante conhecido. E nós tínhamos um grupo lá chamado Satrama, e era um grupo Rama, né, de contato, de conexão com esses seres e tal, e vivemos muitas experiências. E a partir disso é que eu fui conhecer daí, por exemplo, o Sisto, esse pessoal que a gente se envolve aí da Missão Rama. E acabamos virando amigos, assim, irmãos, né, uma ligação, é um afeto muito grande, uma ligação muito próxima. E eu acabei virando aqui no Brasil representante do IPRE,
do Instituto Peruano de Relações Interplanetárias, criados pelo pai do Sisto, o senhor Carlos Paz. Ele e a Moti, a gente ia para o Peru, eles recepcionavam a gente na casa deles ali e tal, então existia uma relação muito legal entre a ufologia, o contato e as experiências que a gente viveu. E aí que o movimento da missão, dos grupos, nunca parou, sempre aconteceu, né? Aqui no Brasil, só que daí, como o Charlie morava aqui, o Charlie criou um movimento um pouco diferente, por mais que tenha semelhanças, porque está em contato com os mesmos seres, tinha certas nuances diferentes da missão Rama como um todo, e criou um projeto chamado Projeto Amar, e aí tem toda essa história que vocês já conhecem. Então, dentro disso que surgiu o livro, era para dar um pontapé inicial nessa chamada de atenção que muitas pessoas que se dizem voltadas à espiritualidade por questões mediúnicas, né, são sensitivos, são pessoas que estão tendo contatos e acabam transformando esse contato em algo religioso, e que não é. Né? Não tem esse matiz religioso, muitas vezes assim sectário, dogmático, com crenças limitantes, e não é. A experiência de contato, ela existe para abrir nossas mentes, para que a gente abra as asas e aprenda a voar com as próprias asas, sem precisar ter lastro de crença, lastros de dogmas que nos acabam engessando no processo, e a gente acaba não se autoconhecendo, porque a gente engessa dentro de padrões pré-estabelecidos pela tradição em culturas religiosas, filosóficas e tudo mais. E esses seres não são nada disso. Os guias extraterrestres, os confederados, eles não são absolutamente nada disso. Eles nunca vão chegar num contato e falar assim, ó, você tem que ser de tal religião, de tal filosofia, de tal coisa. Eles sabem que tudo isso foi construção humana. E eles tratam de algo transcendente, que serve para o japonês, para o chinês, para o indiano, para o russo, para o brasileiro, para o peruano, para qualquer um, independente da religião, da filosofia que a pessoa tenha. Então, isso que muitas vezes é pesado para muitas pessoas entenderem. Como esses seres são livres e transcendentes ao mesmo tempo, sem precisar de nenhum tipo de amarração. Como nós, humanos, aqui na Terra, pelo menos, nós aprendemos a sempre estar amarrado em alguma coisa, né? Sempre tendo alguma espécie de dogma ou de crença lastreando o nosso conhecimento. E eles não têm esse tipo de lastro, entende? Então, essa foi a proposta do livro Conexão, que é essa conexão com esses seres, com esse aspecto transcendente, para te dar uma nova visão da vida, uma nova visão da realidade. Inclusive, eu narro ali a minha primeira experiência de contato com minha supramente, com o meu eu sou, com a minha verdadeira identidade. E nessa narrativa, num capítulo do livro, ela foi tão inspirada, porque eu lembrava fresquinho ali tudo que eu tinha vivido naquele momento, que acabou aquele trecho do livro sendo publicado em um monte de sites, lugares que eu nunca imaginei que estaria. Depois eu começo a encontrar esse trecho do livro como referência a uma iluminação, um contato com o teu verdadeiro ser e tal, e achei muito legal, ele acabou se transformando numa referência aí para muita gente. Então, nesse ponto, esse livro Conexão contribuiu e está contribuindo até hoje, né? Com a caminhada de muita gente. Ok, grata pela explicação toda aí. Agora vamos ver a parte das perguntas. Quem gostaria de fazer a primeira? O Paulo. Ok. Queria perguntar alguma coisa que quedou na minha cabeça, é acerca dos casais cósmicos ou primordiais, como que se chama. Eu compreendo que são seres, o que eu entendi na minha cabeça, como que são seres que um mesmo ser dividido em dois, e que daí como que se origina a vida em diferentes razas. Uma coisa assim é?
Dos casais primordiais? Sim. Então, aí tem toda essa contextualização da origem de uma raça, né? Então, isso é uma coisa que transcende o universo material. É algo relacionado ao universo mental, né? Ao universo onde estão os arcanjos, os pais criadores, os Elohims, seres que fazem parte de uma evolução diferente da nossa, né? Por mais que nós estejamos conectados com a nossa supramente, com o nosso eu sou nesse universo mental, esses seres eles têm uma linha evolutiva diferente da nossa, né? Por isso que são chamados de pais criadores ou Elel, resplandecentes. Então, esses pais criadores, esses casais primordiais, eles são dentro da estrutura da criação, eles estão além da nossa própria mônada, né? Quando nós entramos em contato com o nosso eu sou, nós estamos entrando em contato com a nossa supramente, com o nosso mental superior. É um nível muito avançado da nossa própria evolução. E é muito importante entender que no mental superior existe um sentimento superior também. Muitas vezes o pessoal acha, é supramente, então é só coisa lógica. Nada a ver. É uma lógica integrada com um sentimento profundo de amor que transborda do ser, de conexão, né? Por isso que a pessoa não tá aprisionada no processo evolutivo. A partir do momento que ela conecta com sua supramente, ela começa a ter uma possibilidade de evolução muito grande, porque ela está em contato com seu espírito e sua alma, que são as primeiras formas individualizadas do próprio ser, que estão todas as experiências que nós vivemos desde que nós surgimos como indivíduo, aonde surgiu o nosso nome cósmico, né? A nossa primeira origem, nosso primeiro start. Só que, além disso, além dessa cebola de 3 camadas de universo material, universo mental e espiritual, que fazem parte do universo que nós estamos, existem vários outros universos. E dentro dessa estrutura toda, antes disso tudo, existem os casais primordiais, que são as essências da própria criação que originam uma raça específica. As várias raças a nível de essência, de luz, elas surgem de um chamado casal primordial, que é a base da criação, geradora de raças. Para você ter uma ideia, por que aqui na Terra, no projeto Terra, vieram 12 raças, que no final virou 13, né? 13 raças para recuperar o seu processo de evolução, porque eles estavam estancados no universo astral, no plano astral, né? Na realidade astral. Porque essas raças eram raças humanoides, derivadas do mesmo casal primordial. Então, muitas vezes a gente chama de mônada, achando que ali é a origem de tudo, mas não é. A mônada é a origem de um ser, da manifestação de um ser. Só que é como se de os casais primordiais que surgem muitas mônadas. E essas mônadas somos nós individualizados. Sendo que alguns de nós, dependendo da missão, do trabalho que está comprometido, do trabalho que tem feito, dos resultados que está tendo, pode esse ser se multiplicar em vários seres, no máximo 20. Então, existem seres muito evoluídos aqui na Terra, que é um ser só, é uma mônada só, derivada em 20 corpos físicos diferentes. Então, isso é possível de acontecer a nível do universo. E é algo muito maluco, né? Para a gente entender e metabolizar isso. Transcende totalmente os próprios extraterrestres, porque eles estão aqui no universo material em contato conosco nesse processo de resgate da nossa eternidade, né? Então, nós estamos aqui hoje buscando reconectar nossa conexão com a nossa supramente. A partir do momento que eu resgatei minha conexão com a minha supramente, eu estou em condições de continuar o meu processo evolutivo. Enquanto eu estou somente no ego, no astral e no físico, eu estou aprisionado de uma ilusão, de uma maia, de um samsara, de uma matrix. Eu tenho que tirar a cabeça fora disso, conectar-se com o meu eu sou, com o meu eu superior. A partir daí eu começo o meu processo de evolução. Chegará um dia
em que nós conheceremos o casal primordial de onde nós viemos. Muita gente chama esse casal de Deus, mas é uma criação patriarcal, né? A gente sabe da origem ariana do conhecimento, é muito patriarcal. Assim como tem outras origens, né, das culturas, que nem a cultura dravídica lá da Índia, que eram matriarcais, acaba vendo como somente a mãe divina, mas na verdade existe um casal primordial, que é a origem de tudo, e eles seriam o próprio Deus daquela raça, né? É como se eles tivessem nesse casal tudo relativo a essa essência. Nós sim somos filhos dos mesmos pais. Não sei se compliquei mais, mas é que é difícil falar desse tema assim já de cara, né? No, muchas gracias. Muy buenas esas gracias. Posso fazer uma pergunta? Claro, Adriana. Então, tem uma parte do livro que você faz uma pergunta. Será que algum de nós tem certeza da paternidade das nossas ideias e intuições? Eu queria que você falasse um pouco mais a diferença entre a nossa criação mental, a intuição, a inspiração e a conexão direta com os guias. Entendeu o que eu perguntei? Sim, entendi. É por isso que os guias ensinaram... Se tem alguma diferença. Oi? Não, se tem alguma diferença entre elas, entendeu? A diferença está... Essa frase que foi colocada no livro sobre a origem, né, daquilo que nós consideramos nossas percepções, nossa intuição, nossos pensamentos, muitas, e a grande maioria das vezes, nossos pensamentos, nossas intuições, nossas percepções não são nossas. Elas são de outras pessoas. Porque nós estamos afundados numa matrix, numa maia, numa ilusão. Então, por isso que uma das primeiras coisas básicas que esses seres nos ensinaram foi fazer a cúpula de proteção. Sim. E aprender a fazer e usar isso como disciplina igual escova-dente, como uma disciplina total, senão vai perder os dentes. E isso tem que ser feito, por quê? É para proteger de forças externas? Não, é para manter a tua integridade, para você saber que tudo que você está se conectando, percebendo, deduzindo, transformando, é no teu processo de crescimento. Você não está sendo influenciado por egrégoras externas. Então, a cúpula de proteção é como se fosse a mantenedora da tua egrégora individual, que é o que vai te permitir evoluir. Porque senão você vai estar prisioneira de um coletivo de mentes, que nós chamamos de egrégora, e vai ser mais um fantoche nesse processo do que você mesma. Entendi. Né? Então, por isso que as pessoas, eu coloco aquela pergunta, né? Será que tem dúvida, será que a pessoa tem certeza da paternidade, daquilo tudo que ela está vivendo? E é que nem você, lógico, é um exemplo violento, mas é falar com um criminoso, muitas vezes. Se a pessoa cometeu um crime, daí você vai conversar, a pessoa nem sabe. Ela sempre vai dizer assim, meu Deus, eu não sei como que eu fiz aquilo. Parece que não era eu. Não estou dizendo que ele tem que ser absolvido do crime, mas eu estou dizendo que, muitas vezes, ele realmente não era o dono das ações. Ele estava sendo usado. Ele baixou a frequência dele, ele trabalhou tão mal a sua vibração interior, a sua proteção e tudo mais, que foi simplesmente usado por uma força super negativa para cometer aquilo. Não como um obsessor, mas pode ser um padrão mental do ambiente que ele estava. Quando você chega num clube, tem festa, e todo mundo está pulando e dançando e tal, cara, se você entrar na onda, você está dançando e pulando e nem sabe qual é que é da história, né? Você entra na onda. Isso se chama egrégora. Então, a gente bate muito nessa tecla, que a gente tem que, para começar a caminhar, manter a nossa cúpula muito, muito forte. E aí estabelecer a nossa conexão através de alinhamento de chakras, conectando-nos com a Mãe Terra, com o coração cristal do planeta e com o cósmico. E a partir disso, nós estamos centrados para ter o nosso processo de evolução. Enquanto a gente for jogado para um lado para o outro,
por qualquer tipo de fluxo de energia, nós não somos os pais das experiências que nós vivemos. Pais e mães, né? Sim. Era nesse contexto Obrigada, que está gratidão. ali no livro. Gratidão. Eu que agradeço. Mais alguma Eu tenho outra questão? pergunta, se ninguém fala. Aproveita, Adriana. Posso fazer? Ninguém tem. Claro, claro. É assim, eu queria saber o seguinte, como é que foi o treinamento de vocês enquanto vocês eram jovens? Qual é a diferença do treinamento de antes para o treinamento de hoje? Os guias priorizam alguma coisa hoje? Mudou alguma coisa? Sempre muda. A cada década, aí, ou 7, 8, 10 anos, a gente vê muitas mudanças dentro do processo. Né? Mesmo no próprio contato em si, lá dos anos 70 para cá, muita mudança já aconteceu, né? Dentro dos procedimentos, dos protocolos. A própria confederação se reúne, toma deliberações diferentes sobre a própria postura ou o tipo de contato que os seres podem ter com a gente ou não. Então, eu vivi numa época em que era muito fácil e muito comum você ter experiências com as naves, com os guias, tocar a nave, tocar o guia. Depois, isso foi observado pelos próprios guias, pelo próprio conselho dos 24 anciões, que não estava dando o resultado que deveria. Daquelas milhares de pessoas que estavam vivendo essas experiências com os grupos de contato, sobrava ali pouquíssimas pessoas que continuavam no processo de autoconhecimento. A maioria via aquilo como um show, como um espetáculo. Eu vou para a saída de campo, vou para um retiro espiritual, eu vou fazer meditação no mato porque eu quero ver nave, porque eu quero ver guia. Só que isso não está diretamente ligado com a tua evolução interior, com o teu trabalho, com você pegar ali as ferramentas e se lapidar. Né? Ele vira um filme. Né? Um filme que você vê no cinema, sai chorando, tocado pelo filme, e pronto, acabou, dali a pouco esqueceu. Então, você pode ver que eles mudaram. Hoje já é diferente, Adriana. Eu vivi muito essa época do fervo, né? E daquela época sobrou muito pouca gente que ainda está no caminho, que está batalhando nesse caminho, que está trilhando, que está com o pé firme e que está levando o contato com os guias, com a confederação ainda a sério. Muita gente acaba derivando para outros caminhos, indo para outros locais, e o cara viu nave, viu ET, pegou na mão do ET, pegou um pedaço da nave, sabe, apalpou, viu que era real. Então, isso os guias constataram, através de nós, como laboratório, que aquilo não funcionava. O que eles começaram a fazer? Começaram a ficar mais à distância, justamente para induzir as pessoas e se transformarem, se lapidarem para conseguir ter aquelas experiências. E isso foi se utilizando cada ano mais. Tanto que agora, em saídas, aí é muito comum a gente, como facilitador, comentar para o pessoal, gente, esteja numa vibração elevada, esteja numa frequência harmônica, que vocês vão ver, perceber coisas. Senão, não. Sim. Né? Então, Entendi. basicamente, você pode ver que eles vão adaptando com o passar do tempo o que pode dar mais resultados e vão melhorando a experiência. Eles erraram bastante lá no passado, imagine quanta coisa eles tiveram que adaptar, porque eles não sabiam o feedback que nós daríamos. Tanto que no passado transformaram os contatos deles em religiões. Tinha os sacerdotes que eram os donos do saber e manipulavam o povo. Imagine quanta loucura a gente viveu como ser humano, né? E não era a intenção dos seres essa, de jeito nenhum. Por isso Você tinha comentado, você comentou numa live da Academia das Projeções ali, que teve o seu grupo, eu acho, da Ecovila, da comunidade, né? Sim. Que quando baixou a nave, eles fugiram. Isso aconteceu de fato? Na verdade, as pessoas não fugiram. As pessoas que estavam ali, elas não todas, muitas estavam equilibradas. Estavam com medo. Tinha pessoas de vários locais, né? E algumas entraram em processo que nem elas imaginavam que elas viveriam, que elas teriam esse tipo de reação.
sabe? A pessoa vendo aquela nave imensa na cabeça dela, a pessoa começa a surtar, começa a gritar, ou começa a chorar. Sei lá, foi uns troços mais loucos, que até eu fiquei com vergonha ali. Falei, meu Deus, os guias aparecendo aqui, eu já estava com meu terninho pronto para entrar na nave e ir embora, nunca mais voltava. E bem no fim, poxa, começou aquela bagunça ali embaixo, né? E o pessoal se olhando, e meu Deus, e agora? O que vamos fazer? Estão jogando tudo no chão. E aí os próprios guias mandaram a mensagem, né? Falaram, ó, não é o momento mais adequado para que a gente desça com a nave aqui, mas haverá um outro momento, uma outra oportunidade e tudo mais, né? E a nave, aos poucos, foi saindo, e aquele monte de gente participou, viu, né? Aquilo ali, até os funcionários que trabalhavam ali, que não tinha nada a ver com os processos, viram. É uma coisa real, física, concreta, né? Então, o problema foi o povo não estar preparado. Exatamente. Gratidão. Legal. Alguém quer fazer mais perguntas? Eu queria agradecer, Manuel, pelo teu trabalho, sabe? Oi, Marco. Eu que agradeço de você estar aqui junto com a gente, né, nessa caminhada. É muito profundo, cara. É um processo de conexão lá em cima. Muito lindo, entende? Uma coisa assim que eu me identifiquei demais com esse teu livro. Já participei do outro grupo Rama, do outro pessoal. Já tive experiência com os ETs lá fora, com outras coisas. Estou aqui com o Grupo Virtual 9 em Curitiba, junto com o Polo. Junto com a Vera, aqui a gente foi lá para São Tomé, com o Polo e outras pessoas. É um trabalho onde a gente, literalmente, um trabalho de autoconhecimento e de autorresponsabilidade, sabe? Esse trabalho de diariamente trabalhar e fazer a cúpula individual e perceber as conexões com as egrégoras, isso é fundamental, entende? E eu sinto, sabe, que não é uma salvação que vem de fora. É a gente que precisa trabalhar e se autossalvar. O que significa isso? A gente precisa vibrar nesse amor e aí a gente se conecta com eles, entende? Essa acho que é a essência desse trabalho e o trabalho é nosso, cara, sabe? E muito obrigado por você trazer essa sementinha de luz dessa forma linda, bacana, assim. Eu tive muita experiência nos anos 80 e poucos, sabe? Então, eu me conecto muito com o teu livro, que eu vejo, cara, a gente tem muito irmão nisso que está ali, entende? E eu me desviei muito, fui buscar, e aqui nesse Rama com H é que eu estou encontrando realmente, de novo, o Marco Aurélio. Obrigado, tá, Manuel? Nossa, que maravilha, gratidão, Marco Aurélio. E que maravilha a gente poder estar junto nessa caminhada, né? Um apoiando o outro, né? Muitas vezes uma coisa que a gente não está enxergando direito, o outro apoia. Então, essa fraternidade, ela é vital para que a gente consiga dar passos firmes, né? Então, eu sinto muito isso no movimento que a gente faz parte. Existe essa troca, existe essa irmandade verdadeira, né? E que bom que nós estamos caminhando juntos. Murilo? Está aberto já. Ah, tá. Tá, então, eu destaquei três coisas aqui, né? É mais um pequeno comentário, né? E o que é que ficou de tantas essas leituras que eu fiz do Emmanuel, né? O primeiro que eu li foi aquele Resgatando a Nossa Identidade. Depois lemos o Mestres e Hierarquias do grupo VCEP, né? O Conexão foi naquele grupo de leituras, né? E agora o Aliança dos Exilados, que teve lá em Peruíbe, eu peguei o livro, mas já tínhamos estudado no grupo de leituras, né? Então, um apanhado geral de tudo isso, né? E a ênfase é mesmo no Conexão, e o que Emmanuel explicou hoje, né, como ele fez o livro, né, como que surgiu, né, foi montando os tópicos, né, virou apostila, depois publicou, quer dizer, um longo trabalho, né,
E então, de tudo isso aí, eu tenho como uma lição, né? Porque eu também tenho essa pretensão, não sei se eu vou conseguir, e também fazer um livrinho pequeno, no máximo 80 páginas, né? Mas fazer um apanhado, um resumo. Até o esboço eu coloquei no blog, né? Então, tudo isso que Emanuel falou, a gente segue, vê o exemplo, a dedicação, né? Então, essa é a primeira coisa, a questão do livro. O segundo ponto que eu queria destacar é a questão das ecovilas, né? Que o Emanuel falou bem, narrou aquela experiência do Alfa Ômega, né? Discutiu com a gente lá em Peruíbe, fez um resumo, algumas meninas perguntaram como é que é, a gente tem grande curiosidade, e a gente também está num processo, viu, Emanuel? E temos confiança nos guias que vão nos ajudar a implantar uma ecovila também, né? Pelo menos já estamos discutindo mais a fundo, né, Vera? Formou um grupo, já tem 8 pessoas, a gente quer chegar até 20, e estamos discutindo. Então, tudo isso, eu acho que é lição. Aliás, desde quando eu entrei no Rama, em 2020, lendo aquelas primeiras apostilas, o guia de práticas, os vídeos do Emanuel, eu sempre tive essa curiosidade de ecovilas, né? E acredito que esse sonho vai se realizar. E o terceiro é sobre os contatos mesmo, né? Eu já participei de 9 saídas de campo, e até agora o que eu consegui foi avistamento, né? Já em 2 saídas de campo que eu vi nave, né, Vera? Teve uma que eu estava lá, zoiando lá, aí a Vera chegou perto de mim, é uma nave. Né? E as mensagens telepáticas já conseguia uma coisa. Então, eu percebo que é um desenvolvimento, como o Marco Aurélio acabou de dizer, né? É o autoconhecimento. E de tudo isso eu só tenho que agradecer também, né? As perguntas as pessoas vão fazendo e a gente fez esse apanhado aí. Então, só tenho que agradecer, viu, Emanuel? Maravilha, Murilo. Eu também agradecer de você estar junto com a gente tanto tempo aí, né? E o Murilo é extremamente dedicado e competente no que faz. Eu não tenho a menor dúvida que teu livro sai já já, né? Tem tanta coisa que o Murilo escreveu que eu acho que dá para fazer vários livros, não um só. Né? Ele tem cadernos e cadernos e cadernos de material escrito, né, Murilo? Quando você falou dos cadernos aí também, eu lembrei dos meus também, já tem um monte de cadernos, muitas anotações. Agora, o desafio é colocar em prática, né? Porque eu agora comecei a mexer com plantas, né? Há um ano eu venho cuidando dessas plantas e a gente vê que precisa de muita dedicação mesmo, né? Mas aqui o meu terreninho é pequeno, né? Não tem nem, mais ou menos 10 por 20, um quadradinho só, mas o que eu tenho de planta, viu, irmã? Inclusive, viu, Vera, se a gente fazer mesmo essa ecovila, um monte de abacateiro, mangueira, planta medicinal, vou levar tudo para lá. Já tem muda para tudo, né? Já tem muda para tudo, é. Que legal. Alguém mais deseja fazer pergunta? Porque o Emanuel daqui a pouco já tem que sair, porque ele vai fazer a live, né, dele hoje. Eu tenho uma live de perguntas e respostas daqui a pouco, às 20 horas, pelo YouTube, o Instagram e Facebook, no canal nosso da Academia das Projeções, né? E aí também vocês podem participar e quiserem colocar alguma coisa lá também e tal, eles são sempre bem-vindos, né? Ninguém mais, então? Miriam, Ruth, Ale, Vanessa. Todos quietinhos. Só agradecer. Legal, Vanessa. Eu acho que
a nossa reunião do próximo livro é que vai ser mais... Geralmente vai elas ser mais... vão longe, né? Mas é É, importante, né? É importante. São desafios. Realmente entender a Aliança dos Exilados é um desafio bastante profundo, assim. E suscita muita dúvida mesmo. Então, realmente vai é, surgir muita pergunta. inclusive, na leitura do Conexão, em alguns momentos, eu falava para o Marco assim, acho que vamos parar aqui, né? Porque tem muita coisa para a gente digerir. Não vai dar para dar continuidade, porque senão É bem isso, né? a coisa se perde, né? Então, é assim, a gente tem que ir lendo mesmo em dose homeopática, né? Não pode pegar e querer ler até o final, porque senão muita coisa passa batida, né? É verdade. Não, e a gente recebe muitos questionamentos de pessoas que leem, que não faz parte da Academia das Projeções, dos grupos de contato, nada. É muita questão que vem para ser respondida. Então, você vê que suscita muito questionamento, e é bacana, porque é um desafio. Né? É um desafio entender onde que encaixa cada ponto daqueles, né, da nossa história com o contexto que nós estamos vivendo agora. É muito legal, muito jóia. É um desafio. Vou aproveitar e vou fazer a propaganda do, do Legal. retiro, porque no retiro é um retiro da Academia das Projeções, né? São exercícios de projeção. Então, para quem tem dificuldade, para quem não está acostumado, a Vanessa eu sei que está fazendo parte do curso, né? Mas quem não está acostumado a fazer projeção, quem tem dúvidas ainda, o retiro é para isso justamente, né, Manuel? Exatamente. O retiro é para a gente poder viver ali alguns dias juntos, né, e aprofundar essas práticas e esses entendimentos que nós temos das projeções, de todos os níveis dessas projeções, do contato e do autoconhecimento, que é os 3 pilares que criaram a Academia das Projeções. Foi uma maneira que a gente achou, descobriu, para conseguir desenvolver um trabalho e que pudesse embasar melhor as pessoas, a fazer com que elas se aprofundassem mais nos temas, né, do que simplesmente com livro ou com informações, às vezes, dispersas. Né? Então, o retiro vai ser um local para a gente fazer uma imersão. Então, é uma primeira imersão da Academia das Projeções, né? Mas é algo muito parecido, só que, lógico, com as nuances atuais do que eu e a Mariel já fazíamos aqui no Ashcan Terra Mãe, que originou todo o processo que nós vivemos hoje. Mas, Emanuel, Oi, você não Adriana. tem projeto de fazer esse retiro mais perto aqui, em São Paulo, mais ou menos? A Vera já está articulando aí. Vai ser feito um. Mas é lá para A gente agosto do ano que vem, setembro, agosto. em agosto só. E a gente tem que Ai, que primeiro bom. Aí a gente vai poder olhar o ir, né? local, É mais perto. aguardem. Né? Quem não puder ir nesse agora lá de Garuva, Esse local ali em Garuva, que é na Serra do Mar, na região litorânea aqui de Santa Catarina, é um local já extremamente mágico, né, que tem acessos, inclusive físicos, para os retiros da Fraternidade Branca. Então, é algo que já se trabalha há muito tempo, há muitas e muitas décadas que se escreve, está em vários livros, muitos pesquisadores, pessoas ligadas ao tema já desenvolveram trabalhos naquela região, justamente voltada à conexão com os interterrenos, né, com os retiros da Fraternidade Branca. E, automaticamente, aquilo ali é confederação. Fraternidade Branca, confederação, mesma coisa. Então, a gente vai fazer um evento ali por ser realmente um portal, um local muito mágico, né, onde nós podemos aí ter vivências extremamente profundas, né? Assim como são feitas, né, eventos são feitos em Monte Shasta, Uritorco, né, vários locais aí justamente porque são pontos-chave, não adianta, é diferente. Você fazer um evento num local assim, que é um portal natural, é um resultado. Você fazer um evento num local que não é, o resultado é diferente, é óbvio. Então, por isso que nós queremos fazer o primeiro lá, já na Toft. Eu tentei entrar em contato com a pousada, mas eu ainda não recebi resposta. Eu entrei ontem em contato. Estou Então, estudando as Vanessa, possibilidades. você conversou com a Vera?
Ainda não, vou falar com A ela. Vera que está articulando isso tudo. Tá. Não é com a pousada, não. A pousada é alugada. Eles alugam o espaço, né? Uhum. Beleza, então, Obrigada. gente, se não tem mais nenhuma questão, eu fico muito feliz de estar aqui vendo vocês. É uma delícia estar vendo os irmãos de caminho, dá vontade de pegar na mão, me abraçar e vamos bater um papo embaixo de uma árvore aí, né? Mas está sendo online, assim, por enquanto. Mais para frente, na nossa ecovila, a gente vai poder bater um papo embaixo de uma mangueira comendo uma manga, né, Murilo? Ou então um abacate lá no abacateiro do Murilo. Né? E agora é o Eu que milho. agradeço. Oi? Agradeço muito, nós todos agradecemos muito a sua participação, a sua disposição de estar conosco, né? E que com certeza chamaremos para o final do próximo livro. Beleza. É uma maravilha, então. Muito grato, pessoal. Obrigado, Manuel. Gratidão, querido. Muito obrigado, Manuel. Muchas gracias. Namastê. Gracias. Namastê. Chao. Tchau.